As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. Um relatório divulgado pelo Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crimes no ano passado revela que quase 250 milhões de pessoas entre 15 e 64 anos consumiram pelo menos um tipo de droga em 2014. Embora 1/3 dos usuários sejam mulheres, entre as pessoas em tratamento, apenas 1 em cada 5 é do sexo feminino. Existe uma explicação para isso? E como a dependência química atinge as mulheres? É o que vamos desvendar agora aqui no Mentalistas. Para falar sobre o assunto, eu convidei o psiquiatra Cirilo Tissot, que é diretor da clínica Greenwood, também terapeuta de família. Tudo bem, doutor Cirilo? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E para compartilhar um pouco mais da sua história, a Camila Novaes, que tem 34 anos de idade, teve contato direto com a dependência química e vai trazer um pouco mais da história dela aqui pra gente no Mentalistas. Tudo bem, Camila? Oi, tudo bem. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e dividir um pouco da sua história com a gente, viu? Obrigada a você. Bom, vou começar primeiro com os dados que eu trouxe no início do programa, doutor Cirilo, em relação ao consumo de drogas no Brasil. São dados de 2014, mas foram divulgados recentemente pelo Escritório das Nações Unidas e chama atenção, né? 250 milhões de pessoas entre 15 e 64 anos, e a gente tem um escopo grande aí de faixa etária, né? Sim. Com contato com drogas. Quer dizer, qual que é o balanço que a gente pode fazer em relação a esse assunto, hein, doutor Cirilo? Logicamente que o balanço ele tem a ver com como é que era e o quanto aumentou o número de usuários. Na realidade, essas pessoas, se você usa pelo menos uma vez no último ano qualquer tipo de droga, você é considerado uma pessoa usuária. Inclusive as lícitas. Inclusive as lícitas. Tá. Em realidade, quer dizer, isso não significa uma patologia ou um dano, mas indica quantas pessoas estão sendo expostas ao problema das drogas. Então, assim, lógico que a gente entende, as estatísticas elas variam um pouco, mas elas não variam muito no mundo inteiro. Por exemplo, no Brasil, dos usuários de álcool, por exemplo, que se você pergunta, no ano passado, você pelo menos usou uma vez, quer dizer, desse escopo de pessoas que falaram sim, vamos considerar 100% das pessoas que falaram sim, apenas 15%, que não é apenas, é muito, mas 15% se transformarão em alcoolistas, já são alcoolistas. 15% desses 100% de pessoas que disseram que já usaram. Isso. E ser alcoolista significa o que exatamente? Aquela pessoa que toma uma cervejinha no churrasco de fim de semana? Na realidade, quando eu falo ser alcoolista, significa que a pessoa já desenvolveu um quadro de dependência química com sinais e sintomas declarados. E esse diagnóstico é um diagnóstico grave, né? Porque nós estamos falando de uma pessoa compulsiva por álcool, ou nós estamos falando de uma série de transtornos biopsicossocial, né? Assim, você pega uma série de situações. Lógico que o que a gente sabe desses 100% das pessoas que são usuárias, como eu falei, 15% são alcoolistas, mas 25% usam de uma forma abusiva, que é uma outra característica. O que é usar de uma forma abusiva e arriscada? São pessoas que utilizam, pega a sua bebida de escolha, a pessoa bebe além de 3 doses da sua bebida de escolha. Naquele mesmo dia? Ou naquele mesmo dia, ou quando faz dessa forma. Então, assim, o beber arriscado tem a ver com você beber mais do que 3 doses, isso no caso do homem, aí que começa a primeira diferenciação em relação às mulheres. No caso das mulheres, esse beber de forma binge, que chama, né? Toda vez que você bebe de uma dosagem acima de um padrão de 3 doses. No caso da mulher é 2. Entende? Quer dizer, por quê? Porque a mulher tem fisiologicamente ela é mais susceptível à questão das drogas, em função hormonais, etc. É como se o organismo da mulher fosse mais vulnerável para o consumo de álcool. Isso. Tanto é que, para a gente classificar para uma mulher se ela bebe de uma forma binge ou não, a gente utiliza isso. Quer dizer, você bebe mais do que 2 doses da sua bebida de escolha, né? Então, uma forma de beber arriscada em forma binge, que você bebe mais do que a dosagem que foi colocada como um parâmetro, e em termos de frequência. Você não precisa, assim, beber muito, mas o fato de você beber constantemente, você ficar exposto muitas vezes a uma mesma bebida, faz com que o organismo entenda que aquilo faz parte do teu corpo. Como o cigarro, como o consumo de cigarro, né? Claro.
Doutora, a gente ainda vai falar mais sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que tem muita gente que vai ter dúvidas, né? Principalmente essa relação do alcoolista com beber arriscado, qual que é o limiar disso aí. Mas antes eu queria que a Camila contasse um pouquinho da história dela. Como é que foi o seu contato com a dependência química? Você pode contar pra gente, Camila? Claro. Bom, na verdade eu comecei como a maioria dos jovens, né? Bebendo em festas, com amigos. Eu já bebia muito, assim, nas festas, né? Só que eu achava que isso era uma coisa natural, porque eu via muitas pessoas fazendo isso também, né? Quantos anos você tinha, assim, você lembra? Eu comecei com 18 anos. Até então, eu nunca tinha bebido nada e eu achava que eu nunca ia beber, né? Eu via os mais velhos na minha família bebendo e eu não tinha vontade. E com 18 anos, eu comecei a sair bastante, né, com amigos E aí eu comecei a experimentar aos poucos e fui gostando da sensação de ficar alterada. Eu não gostava da bebida. Então eu sempre tinha que pôr alguma coisa que deixasse a bebida com um sabor mais agradável. Por exemplo, assim... A mistura que eu fazia, por exemplo, vodka com algum suco, algum refrigerante, porque a minha bebida de escolha era a vodka, na verdade, né? Eu não costumava tomar outras coisas, a não ser que não tivesse, e eu tivesse com muita gente, eu tinha necessidade de me alterar e ficar como as outras pessoas. E os anos foram passando, e cada vez eu fui bebendo mais, porque eu fui criando uma certa tolerância à quantidade que eu bebia, né? E eu fui, né? E toda vez que eu bebia, no fim da noite, eu já estava muito mal, né? Eu voltava para casa e eu acabava ficando deprimida, né? Eu ficava mal. E no dia seguinte eu ficava mal. Só que eu não reconhecia isso como uma consequência da bebida. Eu não reconhecia que eu buscava na bebida uma saída para alguma questão, para algum problema que eu tinha, e que depois de beber e ficar num estado de euforia, de alegria, vinha uma depressão. E os anos foram passando, eu sempre bebia muito em festas e viagens com os amigos, né? Eu não tinha o costume de beber em casa ou sozinha. Aconteceram alguns episódios, poucos, de eu beber sozinha em casa em momentos de muita tristeza, assim, né? De tentar fugir de alguma coisa. Foram 1 ou 2 episódios, né? Até o momento que era beber, chorar, me deprimir e ficar muito mal. E eu bebia de uma forma muito compulsiva, porque eu bebia até acabar a bebida, até acabar a festa, até acabar o dinheiro, ou gastar um dinheiro que eu não tinha, no sentido de pagar com um cartão de crédito e falar depois eu vejo como eu pago, ou usar o limite do banco, né, o cheque especial, sem saber como eu iria pagar. Então era totalmente descontrolado o meu uso da bebida. Ou sempre tentando dar um jeito de levar a bebida, já saía de casa bebendo, já bebia em casa, levava a bebida, chegava no lugar e bebia mais. Então sempre foi cada vez se descontrolando mais. Nos últimos meses, antes da internação, eu começava a beber às 10 horas da manhã e passava o dia bebendo à noite, e no dia seguinte depois ficava assim 3, 4, 5 dias sem beber, mas era uma quantidade muito grande durante quase 24 horas, assim, sabe? Nesses episódios você chegou a ir pro hospital, passar mal, aquela coisa que às vezes você bebe muito, acaba indo pro hospital para tomar glicose? Não, teve uma vez que isso aconteceu. Teve uma vez que aconteceu, não foi tanto no final, mas eu bebi bastante e cheguei a desmaiar e tive que ir pro hospital, tomar glicose, porque é como alcoólico, né? E aí você ficou quanto tempo nesse período de consumo, dos 18 até chegou... 32. Até os 32, praticamente. Teve um período que eu não bebi, né? Porque eu engravidei, eu tenho uma filha, e durante a gravidez toda, até ela ter uns
2 anos e meio eu não bebi. E quando ela estava com 2 anos e meio eu voltei a beber. E aí, na verdade, parece que eu voltei com mais força. Parece não, eu voltei com mais força, né? Você sente isso? Com certeza, eu voltei bebendo mais. Eu acho que por causa desse período que eu fiquei sem beber, e nesse período que eu fiquei sem a bebida, eu comecei a comer mais, eu comecei a trabalhar mais, né? Eu comecei a fazer outras coisas de forma compulsiva, né? Porque eu acreditava que eu não estava bebendo por um bem maior que era ela, mas ao mesmo tempo eu estava fazendo outras coisas que me prejudicavam. Até que eu cheguei num momento que eu vi que eu precisava de ajuda. Doutor Cirilo, a história da Camila pode ser muito, muito, muito parecida com a de muitas pessoas que nesse exato momento estão acompanhando aqui o Mentalistas, né? Quer dizer, começa a tomar com os amigos, né? Ainda mais 18 anos, você sai para as baladas e tal. E aí passa a ser um consumo exagerado mesmo. E eu queria que o senhor explicasse pra gente qual que é o limiar, então, do beber arriscado e já do alcoolista, quando a pessoa se torna alcoolista. Qual que é a diferença? Vamos colocar o seguinte, existem características diferentes de acordo com as drogas de utilização. Por exemplo, no caso do álcool, ele é uma droga totalmente assim, específica, não é? Que para o bem ou para o mal, quer dizer, para uma pessoa ficar dependente ao álcool, ela tem uma história diferente da relação que as outras pessoas têm com as outras drogas. Então, por exemplo, a gente sabe estatisticamente que uma pessoa que bebe de um jeito arriscado, não é? Que é daquela forma, ou forma binge, ou na frequência, e que no caso do padrão do brasileiro ele faz das duas formas conjuntas, de forma em frequência e de forma binge ao mesmo tempo. A gente sabe que essas pessoas têm 4 vezes mais chance de se transformar num alcoolista do que aquelas pessoas que bebem, mas não fazem desse jeito. Como é que é? A pessoa então começa na frequência, tempo de exposição e na quantidade em que bebe. Nesse processo, a gente sabe estatisticamente que a pessoa precisa de 10 anos de exposição para ficar dependente química. O que é isso? A dependência química é a compreensão que o corpo tem de que o álcool faz parte já do corpo, do organismo dele. Quer dizer, ele não tem sinais e não tem sintomas. A pessoa se transformou já em dependente química, o álcool já faz parte da vida dela, e ela só percebe porque o efeito do álcool começa a ficar menor, porque o corpo cria tolerância, ou ele percebe essa dependência porque quando ele fica sem beber, ele entra em síndrome de abstinência. Não é? Fora esse aspecto específico, ele não percebe que ele já está dependente químico. Então, dentro da história do alcoolismo, você precisa de 10 anos de um beber arriscado, depois você tem mais 10 anos de dependência química, né? Isso em termos de probabilidade estatística. Então, o alcoolismo propriamente dito, como doença, com sinais e sintomas, geralmente costuma aparecer após 20 anos. Desse consumo arriscado, bebendo, quer dizer. E até então, e esse que é o problema do álcool, porque a pessoa bebeu durante 20 anos sem ter qualquer tipo de problemática. Até fazendo um paralelo, Camila, as pessoas falavam pra você na época, quer dizer, nossa, acho que você tá bebendo muito, hein? Acho que alguém falava isso, não? Algumas amigas se preocupavam no sentido de, em determinado momento da festa ou do evento, falar assim, chega, tipo, me dá sua comanda, me dá seu cartão, chega, e eu não aceitava. Eu falava, não, tá tudo bem. E né? Você realmente estava bem, porque seu organismo já tinha aceitado uma certa dose, né? Não, eu não tava bem, mas eu achava que eu tava bem, que eu dava conta, que ainda dava para beber um pouco mais. Então, assim, algumas pessoas, só que elas não conseguiam enxergar como uma coisa grave, como uma coisa que podia se tornar um alcoolismo, o que já era. Só que, assim, naquele dia estava um pouco exagerado. Então, assim, me dá sua comanda, vamos tomar uma água, sabe? E eu não enxergava isso. Você falou que teve um momento que você percebeu que aquilo estava sendo um problema para você. Como é que foi esse momento? Bom, é porque eu cheguei num ponto que eu estava dando prioridade para sair e fazer essas coisas, né, beber, a diversão, o prazer, ao invés do trabalho, por exemplo. Eu cheguei a pedir demissão no meu trabalho,
por uma série de coisas que aconteceram, envolveu muita coisa, né? E aí eu fiquei só nessa vida, assim, de sair, beber, me divertir. Com isso, chegou um momento que eu falei assim, não, isso não tá certo, eu tô me perdendo muito. Comecei a ficar muito mal, muito deprimida. No momento que eu tava me divertindo, tava bom. Mas depois eu ficava dias que eu ficava mal, deprimida, que eu não queria sair da cama. Como eu falei, eu tenho uma filha que a minha relação com ela começou a se desgastar, minha relação com a minha família começou a se desgastar, todo mundo começou a ficar muito preocupado, as pessoas começaram a me cobrar uma reação, e aquilo começou eu comecei a entrar em conflito com tudo aquilo, e eu precisava voltar a trabalhar, e eu não conseguia, não tinha forças para procurar um emprego, para fazer nada, até o momento que eu falei, não, eu preciso de ajuda, sozinho eu não vou conseguir, né? Então eu conversei com meus pais, e quando eles deram conta do que realmente estava acontecendo, eles perceberam que a gente precisava de uma ajuda maior, uma ajuda profissional, que não era só falar, não, filha, a gente vai cuidar de você e tal. E nesse momento a gente procurou a clínica, o Dr. Cirilo, e eu comecei o tratamento. Eu estou conversando aqui no Mentalistas com a Camila Novaes e também com o psiquiatra Dr. Cirilo Tissu, que é diretor da clínica Greenwood e também terapeuta de família. Uma coisa que eu chamo a atenção do que até a Camila falou, né, que ela teve uma filha no meio disso tudo, e aí alguns estereótipos são reforçados nessa questão do alcoolismo em si, né? Quando as pessoas olham, né, nas ruas e veem um cara deitado no chão, a primeira coisa que eles falam, a pessoa bebeu até cair, esse bêbado e tal. E pra mulher, quer dizer, quais são, e aí depois a Camila pode pensar nisso, né? Quais são as atitudes da sociedade perante a mulher que enfrenta um problema como esse, o consumo excessivo de álcool, quando já se tornou alcoolista? Camila, se você me dar licença, primeiro assim, eu gostaria de contextualizar um pouco como é que é o contexto da dependência química, para eu poder falar qual é a diferença, inclusive, do homem e da mulher nesse momento. Porque ocorre o seguinte, quando alguém está começando a ter problemas, e no caso da Camila, veja, ela está tendo uma situação diferente, ela começou a beber com 18 anos. Em realidade, a frequência das pessoas que procuram tratamento, que se internam, etc., geralmente tem uma estatística diferente da dela. Começam com 10 anos de idade, 11 anos de idade, sendo o primeiro contato com droga é através do álcool. Não é? Seja o licor do bar, do pai, assim, restos de cerveja, não é? Então, geralmente as pessoas começam estatisticamente a usar em tenridade, não é? E cada vez mais está se provando assim, que as pessoas realmente estão baixando a idade. E quanto mais você baixa a idade, mais grave é o prognóstico da pessoa. Quando a gente fala em tratamento, um tratamento nunca faz uma pessoa parar de usar drogas. O que um tratamento faz é ensinar a pessoa a viver sem. Então, o que a gente está falando é que a abstinência ela é algo fundamental para eu poder ensinar para uma pessoa, durante esse processo de abstinência, por que fases ela vai passar e o que ela precisa fazer para superar os obstáculos daquele momento. O que a gente observa, num primeiro momento, é que toda pessoa, quando ela entra num processo de abstinência, o que está por detrás da abstinência da droga de escolha dela é o que a gente chama de compulsão. Quando a pessoa fica sem a droga de escolha, ela imediatamente começa a repetir um comportamento compulsivo para o próximo prazer da lista. Então a pessoa para de beber, começa a comer muito. Para de comer muito, começa a fazer isso, né? Começa a fazer ginástica, correndo como se fosse um hamster na esteira tal. A pessoa fica... Ela vai mudando, não nessa ordem que eu estou falando, mas pode ser qualquer ordem, mas ela vai mudando a sua procura pelo prazer. E a forma como ela lida com esse prazer está diretamente ligado com uma ideia de uma insatisfação. Porque ela procura a excitação, a alegria, tá certo, que a droga possa trazer, seja ela qual for, ou seja, qual seja o objeto de prazer, jogo, sexo, videogame, seja o que for, e posteriormente a isso, ela está sempre caindo num vazio, porque na realidade o prazer que ela tem é um prazer imediato, não é? Então ela não tem um propósito maior, ela não sente um sentido naquilo que ela está fazendo. Dito isso, o que ocorre? A partir do momento em que nós começamos a ver então a diferenciação, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de desejos, não é? E hoje em dia nós estamos vivendo uma situação que inclusive explica a quantidade de adolescentes aumentando em termos de consumo de drogas,
está se valorizando muito o que as pessoas individualmente desejam. Tá certo? Hoje nós estamos vivendo uma época onde a pessoa tem que se diferenciar, e a forma como ela tem que se diferenciar está justamente como é que ela deseja, o que ela deseja, o que ela vai atrás nesse sentido. E muitas vezes hoje em dia está ligado ao consumo. Você se diferencia de acordo com o que você compra, o que você tem, etc., não por aquilo que você é, né? Quanto mais você chega perto da satisfação dos teus desejos, você cria outros, porque você cai sempre no vazio. Então você vai criando desejos. E quanto mais você vai se especializando nesses desejos teus, ficando craque em perceber o que você está querendo, mais você vai ficando sozinho. Porque você vai perdendo a noção do todo, do quanto você participa de uma vida social, onde você tem compromisso com as pessoas que estão em volta. Por que eu estou dizendo isso? Porque é aí que entra a família, né? A família, ela hoje também está vivendo esse processo. As pessoas estão ficando narcísicas, individualistas, né? E os pais estão perdendo eles estão achando que realmente o filho tem que participar e desejar e ter autonomia nos seus desejos, quando na realidade não, quer dizer, o limite tem que aparecer, né? E a pessoa tem que lidar com esse limite, tem que lidar com a frustração, e em nome do que a pessoa vai se frustrar é que dá um sentido na vida. Camila, a gente sabe que existem uma série de estereótipos aí que rondam o consumo de álcool, principalmente no Brasil, né? Então, se um homem está deitado na calçada, as pessoas falam, olha lá aquele bêbado que está lá, não sei o quê. Ou então, eu conheço alguns casos, por exemplo, mais no interior, né, do estado de São Paulo, em que a mulher fica muitos anos ali aguentando o marido que tem problemas com álcool, muitas vezes apanha e tudo mais. Como é que funciona isso com a mulher? Quando a sociedade percebe que a mulher tem esse tipo de problema, né, o consumo excessivo de álcool e tudo mais, você sentiu alguma coisa? Quer dizer, o que a sociedade cobrava de você? Ainda mais que você já é mãe, então pode ser que a cobrança seja ainda maior. Você pode contar um pouquinho mais pra gente dessa diferenciação aí? Então, eu vejo que em todos os campos, né, a mulher sempre ainda está muito abaixo do homem, né? Eu percebo isso, assim, tudo o homem pode e a mulher não, né? A mulher bêbada é muito feio e o homem é engraçado, né? O homem pode pegar quantas mulheres ele quiser e a mulher não pode sair por aí ficando com vários caras. Eu nunca, para ser bem sincero, eu nunca senti esse preconceito diretamente comigo, assim. Porque, é como eu falo, eu comecei bebendo com os meus amigos, tinham meninas e meninos, todas as meninas bebiam também, e os meninos nunca trataram a gente com diferença, né? Mas talvez o preconceito tenha vindo de outra forma. Eu acho que eu nunca fui levada tão a sério no sentido de, enquanto mulher, para ter uma pessoa, sabe? E porque eu vejo que eu era mais uma amiga, camarada, sabe? Que os meninos gostavam de estar junto, porque, putz, ela bebe com a gente, ela tá junto, ela é parceira. Então era nesse sentido. Até parece um homem. Até parece um homem, entendeu? É um dos nossos, né? Então, eu acho que eu comecei a pensar nisso quando surgiu esse tema. Porque, só que como eu sempre fui muito amiga das pessoas, eu não sentia essa diferença, entendeu? Só que eu acho que é isso mesmo, os homens ainda têm muito essa coisa de que a mulher tem que ser a princesinha perfeita, que fica em casa, cuidando dos filhos e da casa e tudo mais. E eu sempre fui muito contra isso, porque hoje em dia as mulheres têm que trabalhar. Tem que trabalhar porque o mundo mudou, porque os homens também exigem isso das mulheres. E assim, eu sou a favor das mulheres trabalharem, eu gosto de trabalhar, eu sempre fui atrás disso. Só que eu acho que então, vamos inverter esse papel também, inverter essa visão. Porque por que a mulher tem que ser tão mal vista? Se é ser humano igual, sabe? Se pensa, se sente, porque a mulher tem os mesmos desejos, os mesmos sentimentos, que é as mesmas coisas que o homem. Mas por que fica tão feio, entendeu? Eu não sou a favor nem da mulher bêbada, nem do homem bêbado, porque fica tão feio quanto, sabe? Eu fiz muito isso, e hoje
eu não vejo isso como uma coisa bonita, sabe? Mas para nenhum dos dois. E assim, o homem que fica com várias é bacana? Não sei, naquele dia ele quis ficar com uma, não gostou, no outro dia ele quer ficar com outra. E a mulher? Por que não pode? Não se identificou com que ela ficou no primeiro dia, conheceu outro e quer ficar também. Não quer dizer que ela é uma promíscua, sabe? Eu penso assim, mas é bem difícil, assim, né? Na internação, quando eu fui internada, eu simplesmente fui. Porque eu tava tão perdida que eu simplesmente fui. E eu cheguei lá e era assim, eu e mais 2 mulheres e, sei lá, 15 homens, não lembro exatamente, mas e aí eu fui pensando, com o tempo eu fui pensando, eu falei, mas por que será, né? Será que não existem mulheres dependentes, tantas? Será que não existem? Ou será que elas têm medo de se tratar, têm vergonha, têm dificuldade? É uma coisa que eu ficava pensando muito, assim, e não é que não tem, é a dificuldade mesmo de falar, sabe, de se expor e de pedir ajuda. O doutor Círio pode acrescentar com isso, com a experiência no manejo clínico, né? Claro. E aí, você sabe que esse é um tema que todos os profissionais estão começando a pensar cada vez mais um foco, né, nessa questão da questão de gênero, né? Mas as pessoas ainda não têm tantas respostas assim. Mas claramente existe uma ideia, uma percepção que é o seguinte: primeiro, nós estamos numa sociedade machista, que está melhorando muito, nem se compara como é que era antigamente. Mas nós temos que entender o seguinte, que as mulheres, elas foram reprimidas nos seus desejos durante muito tempo, né? Vamos entender que até pouco tempo atrás elas eram proibidas até de votar, de trabalhar, não é? Assim, a partir do momento que as mulheres começam a ganhar igualdade, começam a ocupar um lugar diferente na sociedade, ela também começa a ter os problemas desse lugar que ela ocupa novo, o aumento do estresse, obrigações, pressões, não é? E no caso da mulher, veja, é muito pior do que para o homem, porque invariavelmente se entende que a criação é da responsabilidade da mulher, o cuidado da casa é uma responsabilidade da mulher, isso dentro do pensamento machista, obviamente, né? Ela não só tem que dar conta do trabalho, da casa, do filho, não é? E ainda tem que cuidar do relacionamento, porque ela também é responsável pelo relacionamento conjugal, né? Então, além de cuidar dela mesma. Além de cuidar dela mesma. Então, assim, tudo isso, quando a gente fala assim, a gente percebe o absurdo, né, da diferença e do peso que uma mulher possui na sociedade de hoje, né? Agora, isso está mudando. Só que, ao mesmo tempo que muda, tudo tem prós e tem contras. Eu penso o seguinte: existem 2 situações onde a gente pode tentar explicar a diferença de estatística de mulheres comparativamente ao homem. Em tratamento. Em tratamento. Primeiro, é que muitas delas, frente a esse processo de repressão, porque um homem, quando ele abusa, quando ele está já até mesmo doente, o que ele recebe da sociedade são muitas críticas. A sociedade critica o homem, não gosta disso e quer que ele mude. Não é? Ninguém apoia esse processo, né? Por mais que às vezes achava que o cara estava sendo engraçadinho usando, mas as pessoas criticam. No caso da mulher é diferente. A sociedade ela não critica, ela hostiliza, né? É como se ela não pudesse, é como se o fato dela romper um certo limite, que é igual ao homem nesse sentido, essa mulher fosse uma mulher que estivesse carregando toda o fracasso, a promiscuidade. As pessoas confundem uma coisa com a outra, né? O fato dela beber muito já se entende então que ela seria promíscua, que ela já estaria disponível sexualmente para todas as pessoas. Esse processo de hostilização a mulher percebe. Ela percebe que ela não pode falar sobre algo que está acontecendo com ela assim como se fosse algo normal, que fosse pedir ajuda. Então, primeiro, muito da estatística está em a mulher se escondendo, não é? Um outro fator, como essa sociedade ela é repressiva, é duro dizer isso, mas existe o pró disso também. Porque reprimindo os desejos da mulher, ela é treinada desde criança a lidar com os desejos melhor que o homem, nesse sentido, não é? Ela tem que viver, ela tem que encontrar prazer, ela tem que dar um sentido para a vida dela, mas com menos prazer, com menos possibilidades, com menos autonomia para seguir o que ela deseja. Então faz com que
assim, não seja tão fácil, digamos assim, uma mulher encher a cara num bar quanto é para um homem encher a cara num bar. Né? É como se a sociedade, assim, mesmo que a gente não se conhecesse, a gente olhasse com uma cara feia para a mulher que está ali alcoolizada. Né? Então, Puxa, diante de tudo isso, então me faz pensar o quanto qualquer número oficial que surgir é subnotificado, porque você pode ter mulheres que não bebem num bar, por exemplo, mas bebem em casa com medo desse claro, julgamento e social. Isso, e é isso, veja, vamos colocar aqui claramente, eu tenho mães de pacientes, tá certo? Que elas literalmente vão para dentro do quarto e se escondem para beber. Quer dizer, ninguém sabe que ela bebe, e ela bebe, e bebe muito. Você não chegou a esconder, assim, o consumo da bebida, Camila, em algum momento, não? Não. No final, eu bebia, não sozinha, mas com pessoas que a minha família não conhecia. Pode até se dizer que era sozinha, assim, né? Porque eram pessoas que só estavam comigo por causa da bebida, porque eu pagava, porque eu comprava, porque bebiam comigo, e era só isso, né? Então, era como se eu estivesse me escondendo de todo mundo pra beber, sabe? Uhum. Era como evitar a crítica, né? Evitar a crítica, exatamente. Uhum. Mas, no fundo, todo mundo sabia o que estava acontecendo já, né? Bom, infelizmente a gente está na reta final do programa, mas eu queria muito que vocês deixassem alguma mensagem. A Camila pode começar falando, né? Tá. Para quem está acompanhando esse programa aqui, o Mentalistas, né? E está numa situação parecida, ou está iniciando, ou até mesmo para algum familiar, né? Que tem uma jovem, né? Nessa situação, com 18 anos você começou, né? Então, o que você pode dizer para as pessoas que estão ouvindo a gente, hein, Camila? Bom, quando eu vivia, né, quando eu estava nesse momento da minha vida, eu vivia numa escuridão, né, e eu percebia isso, e eu tenho certeza que as pessoas que estão nesse momento, elas percebem isso, né, e pedir ajuda é a melhor coisa, porque é muito difícil você pedir ajuda, você querer parar, você querer sair disso, porque é muito difícil você ter esperança, você ter uma perspectiva diferente da vida. Só que o mais importante é você pedir ajuda e você confiar nas pessoas que vão te estender a mão. E acreditar que é possível viver sem a bebida ou sem qualquer outro tipo de droga. E assim, se entregar totalmente para o tratamento que você vai fazer. Porque se você não se entrega, você não consegue. Então, assim, é pedir ajuda, é confiar, é se entregar e saber que é possível. Porque quando eu fui procurar o Dr. Cirilo, o tratamento, eu comecei a enxergar a luz no fim do túnel, né, como a gente fala. E com o tempo as coisas vão fazendo sentido, você vai vendo que é possível, você vai adquirindo ferramentas para aprender a viver sem a droga, né? Para aprender a ter um sentido na sua vida, conhecer coisas novas. Você precisa se recodificar totalmente. Doutor Cirilo, e para quem está acompanhando, o tratamento é com psicoterapia e mais medicação? Como é que é o tratamento? E o que você pode recomendar aqui para quem está ouvindo? Primeiro, assim, para as mulheres que estão me escutando, né, é o seguinte, quer dizer, cada vez mais os profissionais estão atentos a essa questão, né, de gênero, e cada vez mais interessados e preocupados em dar um tratamento especial às mulheres. Então, elas que estão sempre sendo reprimidas, com medo de se posicionar, eu acho que elas têm que ter coragem e procurar ajuda. Nesta ajuda, eu sugiro que procure um médico psiquiatra, no primeiro momento, porque é ele que vai fazer um diagnóstico diferencial, né, principalmente um especialista, para dizer o quanto ela precisa de cada coisa, se precisa realmente de medicação, se precisa de terapia, né. Invariavelmente, a gente sabe que quando a gente trabalha com dependência química, a gente precisa de todos os profissionais e de todas as áreas ao mesmo tempo. Psicoterapia, terapia de família, terapia individual, medicação, né? Às vezes precisa de internação. Quer dizer, tudo isso não é o paciente que escolhe, na realidade é o profissional que indica, não é? Dependendo da necessidade da pessoa. Então, eu penso o seguinte, quer dizer, que as mulheres hoje têm que ter coragem, né? Entender que a gente pode ajudar, que elas podem sair desse processo de solidão, e que para ganhar esperança, para ganhar vida, para ganhar um novo sentido na vida.
né? Porque com álcool e drogas é muito difícil. Agradecendo a participação do psiquiatra Cirilo Tissot, que é diretor da Clínica Greenwood e também terapeuta de família, e a Camila Novaes compartilhando um pouco mais da história dela com a gente. Muito obrigada pela presença de vocês, Foi um prazer viu? estar com você. Obrigada. Se você ouvinte quiser acompanhar todas as edições do podcast do Mentalistas, no nosso portal estadão.com.br. Até uma próxima. Você ouviu Mentalistas com Camila Tulinski.